Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, foi eliminado pelas forças de Israel e dos Estados Unidos. Vamos entender exatamente o que acontece agora com a cadeia de comando do Irã, porque o líder supremo estava acima de todas as outras instituições, seja do presidente, do parlamento, também do poder judiciário, e ver também qual vai ser a resposta do Irã, já que o próprio Pezeshkian, que é o presidente do país, alegou que por conta dessa agressão sionista e imperialista dos Estados Unidos, o Irã tem todo o direito de defesa, com um ataque nunca antes visto na história contra Israel e também contra os Estados Unidos. Ele pede também uma espécie de aliança islâmica contra essa agressão imperialista, mas eu diria para vocês que alguns países ali do Golfo Pérsico já estão se posicionando e não de maneira totalmente favorável ao Irã. Pouca gente está comentando também sobre um país que é muito interessado em todo esse processo do Oriente Médio, que é a China, já que a China é o maior comprador de petróleo a preços descontados do Irã e tem grande interesse do ponto de vista de investimentos de infraestrutura do Road and Belt em um país que é super estratégico. Como será que a China vai se posicionar acerca desse conflito no Oriente Médio, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a operação, o ataque que Israel e que os Estados Unidos fizeram contra o território do Irã, que contou com cerca de 200 caças e mais de 500 alvos diferentes, acabou eliminando não só Ali Khamenei, mas uma série de outras lideranças e familiares do Ali Khamenei. O Trump, quando ele foi se pronunciar e confirmar a morte do líder iraniano, ele falou que o Ali Khamenei era uma das pessoas mais malignas da história, foi uma das pessoas mais malignas. E isso não é apenas justiça para o povo do Irã, mas para todos os grandes americanos e para as pessoas de muitos países ao redor do mundo que foram mortas ou mutiladas por Ali Khamenei e o seu bando de capangas sanguinários. Esse é o momento do povo iraniano retomar o seu país. As forças de segurança do Irã terão imunidade somente agora também. Depois morrerão junto com os outros líderes iranianos. Esse posicionamento, ele se dá no sentido que o Trump, a gente sabe que existem vários agentes da CIA, agentes do Mossad que estão infiltrados no Irã. Segundo as informações do governo americano, esse é o momento da população começar a protestar, sair às ruas pela queda do regime. Porque você teve a morte do Ali Khamenei, que era grande figura, claro, né, a liderança, o líder supremo do Irã. Outras figuras da cadeia de comando também foram mortas. E, segundo o governo Trump, existem, em coordenação com a CIA e com o Mossad, vários agentes de segurança, tanto do exército iraniano, mas principalmente da Guarda Revolucionária do Irã, que estão dispostos a abrir mão da sua luta armada. Ou seja, se protestos acontecerem no país contra o governo central, não estão dispostos a proteger o regime, o governo iraniano. Se é verdade ou não, cara, a gente vai ter que aguardar cenas aí dos próximos capítulos, o que vai acontecer nos próximos dias. O Pezeshkian, ele se pronunciou, presidente do país, alegando que o assassinato do Ayatollah Khamenei foi o grande crime e que não ficará impune. O próprio presidente do parlamento do Irã, que também não foi morto, falou que vocês, Israel e Estados Unidos, cruzaram uma linha vermelha e com certeza pagarão por isso. Professor, o que acontece agora com a cadeia de comando do Irã? Primeiro você tem o que a gente chama de uma espécie de assembleia dos especialistas, que é formado por um conselho de clérigos. Esse conselho de clérigos, escolhido, não vou falar dedo a dedo, mas praticamente isso, pelo Ali Khamenei, e claro que o Ali Khamenei, com seus 86 anos, já sabia que muito possivelmente a morte estava próxima, e com o possível ataque dos Estados Unidos, de Israel, enfim, o conflito não é novo, ele já tinha toda uma cadeia de comando definida, mas claro que a morte de algumas lideranças pode ter atrapalhado essa cadeia de comando. Mas se a Constituição iraniana ela for respeitada, coisa que eu duvido muito, pelos ataques que Israel e Estados Unidos estão prometendo nos próximos dias, esse conselho de especialistas vai indicar um novo Ayatollah para ser o líder supremo. Provisoriamente, quem está comandando o país é uma trinca. É o presidente, o Pezeshkian, o chefe do Poder Judiciário e também um dos juristas do Conselho de Guardiões que vão assumir a liderança do país. A grande preocupação está se Israel e Estados Unidos estão anunciando que eles vão continuar os ataques até derrubar toda a cadeia de comando do Irã, você estaria disposto a ser um líder iraniano? Cara, convenhamos que isso aconteceu, por exemplo, com o Hamas, aconteceu com o Hezbollah, aconteceu com os Houthis. Geralmente, no Hezbollah, acho que foi o caso mais explícito de todos. Israel ia lá e eliminava uma das lideranças.
era indicada uma nova liderança que era eliminada por Israel. Chegou o momento que a galera não queria mais ser o líder do Hezbollah, né? Porque muito possivelmente teria a sua morte ali, porque a inteligência da CIA e a inteligência do Mossad, eles são altamente capacitados. Tanto que eles conseguiram fazer, o que eu falei, poxa, a gente tinha uma série de porta-aviões posicionados, uma série de militares ali americanos posicionados, era meio óbvio que um ataque ia acontecer. Não seria meio óbvio que o Ali Khamenei seria o principal alvo desses ataques? E eles conseguiram eliminar no primeiro dia de ataque. Olha a capacidade da inteligência dos dois países. É fato, né? Então, muito possivelmente a gente vai ter essa sucessão da cadeia de comando, mas o Pezeshkian, o presidente do país, alegou que o assassinato do grande comandante da comunidade islâmica é sim uma guerra aberta contra todos os muçulmanos, especialmente os xiitas em todas as partes do mundo. A República Islâmica do Irã considera a vingança e a responsabilização dos autores e mandantes desse crime como um direito e um dever legítimo. Ou seja, o Irã promete uma resposta e já tivemos pessoas, tanto na mídia iraniana, na Tasnim, como também da cadeia de comando da parte política do país, alegando que existiam armas que estavam na retaguarda, que o Ocidente não tinha conhecimento e que vão começar a ser utilizados nos próximos dias. O Trump, quando ele foi se pronunciar sobre o fato, ele falou que ele esperava até o momento um ataque mais forte do que o Irã fez e que, caso haja esse ataque não só contra posições americanas, porta-aviões militares, mas também contra bases americanas posicionadas no Oriente Médio, os Estados Unidos farão ataques sem precedentes caso haja esse tipo de retaliação. Lembrando que o Irã ele prometeu atacar com mais força a partir de hoje, e a gente já teve, por exemplo, em Israel, em Tel Aviv, a morte de uma pessoa e mais de 25 pessoas ficaram feridas pelos ataques iranianos. Outro ponto que eu acho que é importante a gente se atentar ao discurso do Pezeshkian, que é o presidente do país, é esse pedido por uma aliança islâmica. Olha, galera, eu diria que tem grandes dificuldades. Se a gente pegar os grupos que apoiam o Irã, então o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis, milícias, por exemplo, no Iraque, milícias na Síria, eu acho que esses grupos podem dar, sim, algum tipo de apoio. A grande questão é que vários países do Oriente Médio que tinham bases militares americanas foram atacados, mesmo com essas bases esvaziadas, e foram atacados não necessariamente somente nas áreas de bases militares, mas também em pontos civis. A gente teve hotéis de luxo, por exemplo, sendo atacados, e aí, óbvio que os países do Golfo vão começar a pleitear algum tipo de resposta, algum tipo de retaliação. Lembrando também que os ataques de Israel e Estados Unidos não pegaram somente em áreas militares. O caso mais emblemático foi da escola no Irã, que teve a morte de mais de 70 ali estudantes, com o ataque que aconteceu, né? Mas os países do Golfo, por exemplo, a gente teve os Emirados Árabes, o Catar, a Jordânia, o Bahrein. Os Emirados Árabes se pronunciaram alegando que se o Irã continuar atacando, não ficará de braços cruzados, vai retaliar também o regime iraniano. A Arábia Saudita talvez seja um caso bem emblemático. O Washington Post jogou o negócio no ventilador ali, ó. Porque a Arábia Saudita, quando você pega pronunciamentos públicos, a Jordânia também, né, os países do Golfo, eles se posicionavam contra uma ação dos Estados Unidos no Oriente Médio, alegando que tinha que ser por vias diplomáticas, por meio de negociações. Segundo o Washington Post, o Bin Salman, enquanto pela mídia fala, não, temos que ter diplomacia, os Estados Unidos nem Israel usará o nosso espaço aéreo, por debaixo dos panos, queria que os Estados Unidos atacassem o governo iraniano. E lembrando que a Arábia Saudita e Irã são históricos rivais regionais. Quase todas as guerras que existem no Oriente Médio têm também uma proxy war. Vídeo o caso, por exemplo, do Iêmen, em que a Arábia Saudita apoia um lado e o Irã apoia o outro. A Arábia Saudita aparentemente fez um jogo duplo, pelo menos segundo o Washington Post. Israel também se pronunciou com o Benjamin Netanyahu, alegando que vai atacar milhares de posições nos próximos dias e que essa é a chance da população iraniana, a chance de uma série de gerações de mudar o seu regime político e, por enquanto, a gente tem algumas ações específicas sendo tomadas. Por exemplo, o Estreito de Hormuz, que é um dos estreitos mais importantes para a negociação de petróleo pelo mundo, ele tinha sido parcialmente encerrado pelo Irã.
O Irã anunciou que ele promoveu uma reabertura do Estreito de Hormuz, mas que embarcações militares americanas e israelenses vão continuar sendo alvos legítimos, e o Estreito de Bab al-Mandeb também. Aí não exatamente por conta do Irã, mas por conta dos Houthis que atuam no Iêmen. Então, no mínimo, atrapalha o comércio internacional. No mínimo, fora a desestabilização, fora o conflito, que pode virar regional por conta da insatisfação dos outros países do Golfo com o Irã atacando o seu país, então pode virar assim uma guerra sem precedentes. E, de novo, não sei se ameaça o que o Irã tem, mas a gente não sabe exatamente qual que é essa capacidade militar iraniana para fazer algum tipo de retaliação, talvez contra o porta-aviões americano. O Trump já falou também que ele não vai aceitar nenhum tipo de resposta contra as suas posições militares e o Irã está prometendo essa revanche. É fato que a coisa pode ficar pior nos próximos dias, do ponto de vista geopolítico e econômico. Como eu falei para vocês na introdução, existe poucas mídias, pelo menos pelo que eu estou lendo, está comentando sobre um país que é super interessado nesse conflito, que é a China. A China hoje, com certeza, é o país que tem mais capacidade de investimentos internacionais. A China hoje tem um crescimento econômico muito grande, também baseado no setor industrial, na construção civil, que demanda energia, é fato, e a China importa muito petróleo. Se a gente for pensar só nos últimos dias, a Venezuela, que era um grande exportador de petróleo a preços descontados, não exporta mais por conta de uma operação militar que capturou o Nicolás Maduro e há agora um impedimento de exportar petróleo sancionado para a China, e agora o Irã, que também é um grande fornecedor de petróleo. Além disso, gás natural também para a China é importante, mas além disso, a China tem grandes interesses em investimentos de infraestrutura dentro do seu Road and Belt, do seu cinturão e rota, que investe em rodovias, ferrovias, portos, enfim, em troca de uma relação geopolítica mais eficiente entre os países. O Irã, ele é super estratégico pela sua localização geográfica, pelo tamanho do seu território, pelos recursos naturais, por ser um líder de uma espécie de aliança regional que poderia se formar em favor dos chineses. Então, os Estados Unidos fazendo essa operação no Oriente Médio, tem gente especulando que tem relação com tentar tergiversar algumas coisas relacionadas ao caso Epstein, isso é um ponto importante, claro, mas também tem uma intenção de combater a China. Eles já deixaram muito claro os Estados Unidos no seu documento estratégico que a China é o grande inimigo geopolítico. E, pouco a pouco, os aliados vêm sendo derrubados. Interferência no canal do Panamá, interferência em Cuba, por exemplo, né, que o Miguel Dias-Canel, o Trump fala em fazer uma, como é que ele falou? Destituição amigável, né? Nunca vi fazer uma destituição amigável, mas enfim, né? Fazer uma queda amigável do regime cubano. Fez a intervenção, por exemplo, na Venezuela, agora fazendo a intervenção no Irã, em todos os aliados chineses. A China, ela pode ter alguns caminhos para promover essa resposta em relação a uma coisa que é do seu interesse. Ou promover uma guerra aberta, duvido que a China vai fazer isso, apoiar militarmente o Irã, porque se incorreria numa guerra sem proporções, claro, né, de proporções gigantescas. E a China não costuma se envolver em conflitos de terceiros, essa é a grande verdade. Já que os Estados Unidos estão limitando o acesso ao petróleo, vale lembrar que a China tem uma coisa que interessa muito mais aos americanos do que o petróleo aos chineses, que são os minerais terras raras. Em outros momentos, quando os americanos ameaçaram os chineses com tarifas, com sanções, dificuldades de acesso a chips e semicondutores, a resposta da China foi limitar a exportação de terras raras. Então isso pode acontecer. Ou pode ser a terceira, que creio eu, que é a principal, que é o grande objetivo dos chineses, se vender como o sensato, se vender como o país que respeita o direito internacional. A gente tratou isso no vídeo de ontem, repetirei para vocês. Israel e Estados Unidos, e entendam, eu não estou defendendo o regime dos ayatollahs, mas Israel e Estados Unidos desrespeitaram o direito internacional. Não existe o dispositivo ataque preventivo. Você pode atacar um país caso haja um conselho de segurança, um consenso do Conselho de Segurança, não houve, ou você pode atacar o país em caso de uma retaliação, se o país te atacar primeiro. Agora, um ataque preventivo, porque eu acho que o Irã vai desenvolver armas nucleares, isso não existe, né? A gente até tem alguns casos que a gente fala de ataque preemptivo, que é uma diferença, quando existe uma iminência de um ataque. Mesmo assim, é questionável. Isso se baseia no que ele chama de caso Caroline, onde lá no século XIX, os britânicos eles atacaram um navio dos Estados Unidos que estava prestes a atacar o Reino Unido.
Aí fala assim: "Tá vendo, eu vou ter esperar ele me atacar pra depois atacar?". Não, então eu ataquei porque é um ataque preemptivo, né, ou seja, estava em vias de fazer o ataque contra mim, fui lá e ataquei. Mas concorda que é meio abstrato? Quem garante que o ataque ia acontecer mesmo? No caso, acho que até iria, né? Mas eu achava uma coisa. Posso dar um exemplo? A Guerra dos Seis Dias. Israel fez ataque contra uma série de países árabes, expandindo para as colinas do Golã, expandindo para a faixa de Gaza, para a Cisjordânia, para a Península do Sinai, dominando Jerusalém, alegando que os árabes fariam um grande ataque. Isso foi um ataque que eles chamaram de preemptivo, mas que a comunidade internacional, parte dela, chamou de ataque preventivo, que não pode. É o atacar com base na especulação que o ataque vai acontecer. Quer ver outro caso? O Iraque em 2003. Os Estados Unidos falaram: meu Deus, o Iraque está na iminência de usar suas armas de destruição em massa. Então vou fazer um ataque contra eles mesmo sem aprovação da ONU. Chegaram lá, nunca acharam nenhuma arma de destruição em massa. Em conjunto com o MI6, hein? A inteligência britânica, Tony Blair ali, ó. E aí? É o que eu falei. É válido fazer esse ataque preventivo? Ou esse ataque preemptivo? Entende? Então isso não está nos princípios internacionais. A China pode se vender como a sensata da história. Ontem a gente teve, por exemplo, um pronunciamento muito importante de uma liderança chinesa alegando que os Estados Unidos são viciados em guerra, que a China é um país milenar e que pouco tempo ao longo da sua história, também mais ou menos, né, se envolveu em conflitos. Os americanos não. Existem aí desde 1776 e, segundo eles, só 16 anos ou pouco mais ali 16 anos não esteve envolvido numa guerra, que os americanos são viciados em fazer conflitos internacionais. Então a China pode se vender como a sensata da história em um momento em que as instituições internacionais estão sendo questionadas. É momento de reformar. Já falei pra vocês, cara, poxa, a ONU tem que ser reformada, a Carta da ONU tem que ser reformada. Hoje a ONU não consegue dar uma resposta eficiente, por exemplo, porque Israel alega, olha, mas o Irã arma o Hamas, arma a Jihad Islâmica, arma o Hezbollah, arma os Houthis. Eu vou ficar esperando aqui? Não é o Irã que me ataca, mas são os seus terceiros ali. Eu não posso atacar ele porque isso não está previsto na Carta da ONU. O- Quando a Carta da ONU foi escrita, a gente tinha muito mais estados nacionais contra estados nacionais. Agora são grupos, milícias, que atuam contra esses estados. A Carta da ONU não responde isso. Então precisa reformar. Mas os Estados Unidos, com a sua política isolacionista e desrespeitando a Carta, momento após momento, com certeza perde credibilidade para ser um desses gestores desse novo mundo que deve se formar a partir dessas dificuldades geopolíticas. E aí, muito mais uma curiosidade do que exatamente é uma informação geopolítica, mas a gente sabe que o Irã ele está classificado para a Copa do Mundo da FIFA. Inclusive, em Seattle vai rolar um jogo, ou rolaria, né? O jogo entre Irã e Egito. O Irã já anunciou que muito possivelmente não vai participar dessa Copa do Mundo, inclusive jogando nos Estados Unidos, né? Possivelmente com críticas em relação à postura americana, com o México, com a questão do Jalisco, nova geração, e com o Canadá, com vias de ser invadido, a Copa do Mundo vai ter um grande desafio aí para ser concebida, né? Vamos ver se a Copa do Mundo de fato vai rolar em 2026. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.